Beleza, pessoal, sejam bem-vindos então ao nosso curso de Física 2. Vou dar uma reformulada nesse curso para esse semestre. Precisava dar uma atualizada aí nesses materiais que vão ficar à disposição para vocês estudarem, né? Então, vamos lá. Vamos começar aí estudando quantidade de movimento linear, né? Que vai estar dentro aí dessa sessão em que nós vamos estudar colisões. Esse é o meu plano de aula, tenho que revisar isso aí, né? Como objetivos, também vou ter que revisar essa parte aqui da aula. Ok, pessoal, então vamos falar um pouquinho sobre a importância disso que a gente está estudando, suas aplicações, né? Na introdução aqui dessa nossa aula. Beleza, pessoal, nós vamos começar falando sobre um experimento conduzido por esses dois cientistas, Geiger e Marsden, ambos orientados pelo Ernest Rutherford. O experimento é conhecido como o experimento da lâmina de ouro, né? Ou experimento de Rutherford da lâmina de ouro, mas para fazer justiça aí, os cientistas responsáveis pela execução foram esses dois cientistas aí, Geiger e Marsden, né? Nessa experiência, um feixe de partículas alfa incidia sobre uma lâmina de ouro e aí o resultado das colisões dessas partículas com o material era detectado através de cintilações nessa tela fluorescente que envolvia o aparato, né? Então, com esse experimento, o Rutherford e esses cientistas conseguiram demonstrar que a matéria era surpreendentemente formada por grandes espaços vazios e pequenas porções, pequenas regiões na qual a massa e a carga estavam concentrados, que foi depois denominada de núcleo, né? E a importância disso é que, através desse conhecimento aí, podemos avançar na engenharia eletrônica, por exemplo, para construir computadores, celulares e essa gama de dispositivos eletrônicos que nós usamos hoje. Então, todo esse conhecimento deriva, em parte, né, do resultado da aplicação dos conceitos de colisões. Aí a importância dessas noções para o desenvolvimento aí da ciência e da tecnologia. Para quem tiver interesse nesse vídeo que está disponível aí na tela, esse cientista, né, mostra o aparato, a experiência, né, sendo repetida, é claro, com um aparato mais moderno, né, e explica um pouco disso que eu acabei de falar, da experiência e dos seus resultados. Acho que vale a pena de visualizar esse vídeo aí. Pode-se dizer que ainda hoje investimos muito nesse tipo de experimento, como foi feito, por exemplo, pelo Conselho Europeu para Desenvolvimento de Pesquisas Nucleares, o CERN, ao construir o grande colisor de hadrons, né? Que vocês têm aí uma imagem de uma pequena seção do interior dele. Um experimento de grande porte, no qual se aceleram aí partículas até que elas fiquem muito energéticas e então elas são colididas. E a gente aplica essas noções que nós adquirimos aí na teoria das colisões para verificar os resultados dos experimentos. Dentre, por exemplo, esses resultados, se confirmou o decaimento do bóson de Higgs, que explica, dentre outras coisas, né, a formação da massa das partículas elementares. Então, vejam aí que até hoje, né, essas noções de colisões são de suma importância para que nós consigamos entender cada vez melhor como é constituída a matéria. Bom, mas e na nossa vida cotidiana, né? Bom, eu não sei se o pessoal ainda brinca de bolinha de gude, mas eu na minha infância cheguei a brincar de bolinha de gude. Então, separei algumas imagens aí de vídeos, né, desse jogo para vocês terem uma noção de que a gente pode aplicar os conceitos de colisões para tentar fazer previsões a respeito desse tipo de colisão que ocorre nesse joguinho. Também um outro esporte bastante popular, que é o jogo de bilhar, pode-se aplicar aí as noções de colisões para fazer previsões sobre esses eventos, né? De repente, se esses profissionais aí estudassem teoria de colisões, se tornassem melhores jogadores aí de bilhar, né? Eu até hoje não consigo fazer isso, né? Mas de repente um dia com a prática eu melhore, né? Mas tá aí, essa aí também é uma aplicação
desses conceitos que nós vamos estudar agora, né? E bastante relacionado aí com a nossa vida diária. Então agora a gente vai abordar aí o primeiro conceito que vai ser necessário, esse estudo dessa sequência didática de colisões, que vai ser a quantidade de movimento. Então vamos tentar entender melhor o que é essa quantidade de movimento aí. Pessoal, quando a gente for estudar energia mecânica, o tema de princípios de conservação vai voltar à tona. E eles são muito importantes no estudo da física por sua capacidade de previsão, onde outras teorias, como por exemplo a mecânica newtoniana, né, a aplicação das leis de Newton, falha vigorosamente. Então, por incrível que possa parecer, esses princípios de conservação nos permitem fazer previsões de maneira muito mais simples, né, quando são aplicáveis, daí a sua importância, né? Eles nos permitem avançar enormemente em casos que de outra forma estaríamos em grandes dificuldades. No devido momento eu vou abordar essa questão quando estivermos tratando aí de energia mecânica. Bom, mas aqui, né, quando a gente está estudando quantidade de movimento, também há um princípio de conservação que é muito importante, e sobre ele debateram René Descartes, considerando que esse princípio, né, aliás, a quantidade que se conservava em diversos eventos do estudo do movimento era o que ele chamava de quantidade de movimento produto de massa por velocidade, do qual nós vamos tratar em telas mais adiante, né? Já William Leibniz abordava esse princípio de conservação considerando que era uma quantidade que ele denominava de força viva e força morta, tá? Nesse caso a gente tem que entender que o contexto no qual esse conceito de força aí é utilizado é diferente do contexto no qual o Newton usou esse conceito. Então, quando Leibniz fala em força, isso aí é diferente do que o Newton considerava ser como força, né? Mas na tela a seguir acho que vai ficar um pouquinho mais claro o que é que os dois estavam tratando aí. Então eu vou deixar para vocês lerem, né? Eu não vou fazer a leitura aqui, já está na tela, está no arquivo PDF que vocês vão ter acesso aí ao Moodle. O mais importante aqui para resumir é que o Descartes considerava que o que se conservava em alguns eventos, né, de movimento era o que ele chamava de quantidade de movimento, que ele calculava como sendo produto da quantidade de matéria pela velocidade, tá? É claro, quantidade de matéria aí, né, bem entendido, é um conceito que também dá origem aí a bastante confusão, né, quando se estuda a evolução do conceito de matéria, né, o que mede a quantidade de matéria, mas vamos deixar isso para um outro instante. Acho que eu abordei essa questão aí quando a gente estudou leis de Newton, quando a gente viu massa, né, mas para ele era a quantidade de movimento que se conservava, que se mantinha inalterada, conforme um movimento ia evoluindo, em alguns casos, é claro. Já para o Newton, era o que ele chamava de força viva somada com força morta, né? Sendo força viva metade do quadrado da velocidade multiplicado pela sua massa, e a força morta, o produto do peso pela sua altitude. No devido tempo, nós vamos ver o que o Leibniz está chamando aí de força viva e força morta. Vocês vão ver que ambos cientistas aí estão corretos no que eles estão afirmando, tá? Então, quando chegar aí a hora da gente estudar conservação de energia, nós vamos ver que o Leibniz também está correto. Mas aqui o que importa para a gente é dizer que o Descartes está correto. E em alguns eventos, essa quantidade de movimento ela se conserva. Então, nós vamos explorar isso para fazer previsões aí. Pessoal, então eu fiz uma animação para a gente entender aí a noção básica de quantidade de movimento, tá? Então, na próxima tela a gente vai explorar essa animação para ver se eu consigo passar a ideia de quantidade de movimento para vocês. Então tá, gente, vamos imaginar que esse pontinho represente uma massa unitária de 1 kg e que ela esteja se movimentando aí ao longo do eixo X com uma velocidade qualquer. Eu acredito que seja razoável de pensar
que a gente pode afirmar, grosso modo, né, que a quantidade de movimento dessa massa unitária aí seja exatamente essa velocidade que ela tem, né? Agora, o que nós vamos considerar? Nós vamos considerar o seguinte, olha, e se nós tivermos aqui, ao invés dessa massa unitária, uma outra massa que seja bem maior, digamos que ela tenha uma massa aí que seja um múltiplo dessa massa unitária. Então, vamos, só para fins práticos, considerar que essa massa tem uma massa que é 200 vezes maior que aquela massa inicial que nós consideramos de 1 kg, né? Ora, se essa massa aqui tem 1 kg e essa aqui é 200 vezes maior, então essa vai ter 200 kg de massa, certo? Ou ela tem 200 dessas massinhas aí de 1 kg dentro dela. E aí eu vou pôr ela para se movimentar na tela, né? E a gente vai tentar então responder a seguinte pergunta: qual é a quantidade de movimento desse sistema aqui? Então, pessoal, eu vou convidar vocês a me seguirem aí num raciocínio dedutivo, que eu espero que vocês consigam chegar à mesma conclusão que eu. Vamos então imaginar que no lugar dessa esfera a gente possa substituí-la, né, para todos os efeitos, pelas 200 massas de 1 kg que a gente tinha considerado inicialmente. E aí, então vamos substituí-la aqui, e aí a gente vai considerar que para fins práticos, né, o movimento daquela esfera seja aí então o movimento dessas 200 massinhas de 1 kg. Ora, se a gente considerou que era razoável pensar que a quantidade de movimento de uma massa de 1 kg era a sua velocidade, então aqui seria razoável também de considerar que a quantidade de movimento dessas 200 massas de 1 kg seria a soma de todas essas quantidades de movimento. Eu acho que é um raciocínio bastante razoável. Espero que vocês concordem comigo. Então, perceba o seguinte, a quantidade de movimento desse sistema vai ser exatamente o produto da massa pela velocidade das partes, desde que as partes, é claro, estejam se movendo todas elas com a mesma velocidade. E isso por quê? Porque a massa desse sistema vai ser exatamente o número de massas unitárias de 1 kg que compõem o sistema. Então veja que somar todas essas velocidades vai acabar sendo equivalente a multiplicar a velocidade do sistema pela massa que ele tem. Então a gente poderia dizer que a quantidade de movimento desse sistema seria o produto da massa que ele tem pela sua velocidade. Então vamos ver se eu consigo conduzir vocês ao longo dessa dedução. Então vamos ver se eu consigo conduzir vocês ao longo dessa dedução aí. Se a gente concordar que é razoável pensar que para a massa unitária a quantidade de movimento dela vai ser numericamente igual à velocidade, aqui é claro, é preciso fazer já uma correção e tornar o conceito um pouquinho mais rigoroso. É claro que a gente está considerando aí uma nova quantidade física, né? Então ela não pode ter a mesma unidade de medida de velocidade, por isso nós vamos considerar aí a quantidade de movimento igual o produto, né, de 1 kg pela velocidade em metros por segundo, tá? Então já vamos tornando o conceito um pouco mais rigoroso aí, sofisticando ele, né? Então, como ela é uma grandeza física diferente da velocidade, a gente não pode atribuir a ela a mesma unidade de medida da velocidade. Então a gente vai multiplicar ambas, né? Velocidade por massa, no caso quilograma por metros por segundo, se a gente estiver falando aí das unidades de medida do sistema internacional. Mas se para essa massa unitária, né, a quantidade de movimento for numericamente igual à velocidade, tiver essa unidade quilograma metro por segundo, então para uma massa qualquer m é razoável pensar que ela contém m dessas massas unitárias, e aí a quantidade de movimento que ela vai ter vai ser a soma da quantidade de movimento de cada uma dessas m massas unitárias. Ou seja, nós vamos ter que somar m vezes essa quantidade de movimento, 1 kg vezes a velocidade. Ora, quando a gente fizer essa soma aqui, m vezes,
o resultado vai ser exatamente o produto da massa pela velocidade. Então é isso que nós vamos considerar aí como quantidade de movimento e que vai se conservar nas colisões especiais aí que nós vamos tratar a seguir. Para deixar ainda mais evidente, eu resolvi fazer esse exemplo aí e a gente vai considerar então que uma massa de 2 kg esteja se movimentando com uma velocidade de 4 metros por segundo e nós vamos determinar isso a quantidade de movimento. Então, seguindo esse raciocínio, né, a gente vai considerar que essa massa de 2 kg é formada por duas massas unitárias de 1 kg e aí que cada quilograma tem uma quantidade de movimento que vai ser exatamente 1 kg vezes 4 metros por segundo. Ora, se for assim, então esse sistema tem duas dessas massas, vai ter uma quantidade de movimento que vai ser a soma essas duas quantidades de movimento aí. 4 kg metros por segundo mais 4 kg metros por segundo, que vai dar, então, 8 kg metros por segundo. Então, para resumir, né, se a gente quiser determinar a quantidade de movimento de um sistema, o que nós temos que fazer? Multiplicar a velocidade desse sistema pela sua massa. Então, pessoal, a gente vai definir quantidade de movimento pelo produto da massa pela velocidade. Então, como a velocidade é uma quantidade vetorial, a quantidade de movimento também vai ser, né, m, massa do sistema, vezes a velocidade vetorial que ele tem. A unidade de medida dessa quantidade vai ser o quilograma metros por segundo, né, no Sistema Internacional de Unidades. Pessoal, vou pedir para vocês assistirem esse vídeo no qual se evidencia a influência da velocidade na quantidade de movimento. Esse é um experimento do chamado pêndulo balístico, no qual esse dispositivo dispara uma massa, né, que atinge uma outra pendurada por fios a essa estrutura. E aí, o que é que se depreende aí desse experimento é que, ao ser ejetado do dispositivo, né, o projétil, no caso a massa, carrega consigo uma quantidade de movimento que ele vai transferir ao objeto-alvo aí. E esse dispositivo é tal que é possível controlar com que velocidade o projétil vai ser disparado. Então, se vocês puderem perceber nesse vídeo, né, quanto maior for a velocidade com a qual o projétil é disparado, tanto maior vai ser esse ângulo máximo aqui atingido pela oscilação do pêndulo balístico, o que mostra que quanto maior for a velocidade, então maior a quantidade de movimento do sistema, né? Então essa experiência aí ilustra a importância da quantidade de movimento. Pessoal, nesse outro vídeo, o que vai ser explorado vai ser a influência da massa na quantidade de movimento. Então, eu vou pedir para que vocês assistam e prestem atenção que quando a bola de basquete e a bolinha de tênis forem liberadas juntas, vejam que elas vão cair juntas, né? E, bom, isso significa que em cada etapa aí da queda desse movimento, né, dessa trajetória de queda aí, ambos, né, bola de tênis e bola de basquete, terão a mesma velocidade. Entretanto, quando a bola de basquete atinge a superfície, ela promove, né, um ricochete da bola de tênis a uma altura muito maior do que a altura com que ambas foram liberadas. E o que isso nos indica? Isso nos indica que, pelo fato de ter uma massa muito maior do que a bola de tênis, a bola de basquete carrega consigo uma quantidade de movimento também muito maior. E ao quicar, né, no chão e colidir com a bola de tênis, essa bola de basquete vai transferir então uma parcela de quantidade de movimento para a quantidade de movimento da bola de tênis, que vai ser incrementada muito, mas muito mais do que ela tinha na sua posição imediatamente aí anterior ao choque, porque se percebe que ela vai atingir uma altura muito maior depois desse ricochete, né? Então, isso evidencia que a bola de basquete, apesar de ter a mesma velocidade que a bola de tênis, né, é uma aproximação muito boa considerar isso,
tem uma quantidade de movimento muito maior, né? Isso é evidente, né? Ela transfere muito mais quantidade de movimento a bola de tênis do que a bola de tênis tinha inicialmente. Então essa experiência revela que quanto maior for a massa do sistema a uma mesma velocidade, esse sistema terá maior quantidade de movimento. Então a gente viu aí com essas duas experiências os efeitos, né, da massa e da velocidade na quantidade de movimento. Para evidenciar que a quantidade de movimento tem uma natureza vetorial, eu montei aí nessa tela uma figura composta por dois instantâneos quase consecutivos de uma jogada em que um jogador chuta a bola em direção ao gol. E aí eu exibo à esquerda a situação inicial, né, na qual a bola está se deslocando com uma direção e sentido conforme a apontada aí por essa seta. Então, se a velocidade está apontando nessa direção e sentido, a quantidade de movimento acaba herdando essa direção e sentido, uma vez que ela é simplesmente um múltiplo da velocidade, né? Ela é simplesmente o produto da massa pela velocidade. E aqui à direita a gente tem a quantidade de movimento final, né? Que a bola adquire depois de ser chutada aí pelo jogador. Então vejam como a quantidade de movimento ela é uma grandeza vetorial, né, e ela herda a direção e o sentido da velocidade. Isso aqui é a situação inicial, isso aqui é a situação final. Então vamos lembrar, né, que quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Pessoal, a quantidade de movimento e as colisões têm uma relação com a química. Se vocês ainda não estudaram, provavelmente vocês vão ver uma área da química chamada de cinética química, na qual existe a chamada teoria das colisões, em que se investigam como as colisões podem acelerar ou retardar uma reação química. Então, uma reação química pode se dar mais rapidamente ou mais lentamente, dependendo da orientação aí das colisões. Se as colisões forem frontais ou se elas não forem frontais, isso pode acelerar ou retardar aí uma reação química. Então, a teoria das colisões tem muito a ver também com a química. Pessoal, uma quantidade que vai ser necessária para o bom prosseguimento aí do nosso curso é a variação da quantidade de movimento, que, como em qualquer variação de grandeza física, é calculada pela diferença, né, entre as grandezas no seu estado final e inicial de algum evento, tá? Então vamos ver um exemplo para a gente entender um pouquinho melhor do que é que se trata. Vamos tratar desse caso aqui, olha, numa mesa de sinuca, um jogador, para acertar a bola azul, dá uma tacada na bola branca, fazendo com que ela se movimente conforme a figura 14, né? Então veja que ela vai bater aqui na tabela aqui na mesa, né? E vai descrever então uma trajetória em direção à bola azul, né? Em que aqui há um ângulo reto, então um ângulo de 90 graus. Suponha que a bola branca ela tem uma massa de 0,3 kg, incide na tabela da mesa com uma velocidade de 8 metros por segundo e retorna perpendicularmente à direção inicial com velocidade de 6 metros por segundo. Então nós vamos determinar aí o módulo da variação da quantidade de movimento linear da bola. Então está aí o diagrama esquemático, né? A tacada produz aí uma colisão aqui na parede, aí a trajetória se torna perpendicular à final, né? Se torna perpendicular à inicial, e nós vamos fazer o cálculo da variação da quantidade de movimento. Então vamos lá. Vamos calcular a quantidade de movimento inicial pelo produto da massa pela velocidade inicial, então 2,4 kg/m por segundo. A quantidade de movimento final vai ter como módulo, né, o produto da massa pela velocidade final, então 1,8 kg/m por segundo, mas como essa grandeza é vetorial, a gente não pode fazer simplesmente a diferença das duas grandezas que acabamos de calcular, né? A gente tem que lembrar que aí tem que ser feita uma diferença vetorial. Então eu exibi nessa imagem aí os vetores quantidade de movimento final e inicial, e agora eu vou exibir a diferença entre eles. Então perceba que para fazer a diferença de dois vetores, a gente faz na verdade uma soma, né, com o oposto de um vetor. Então a gente vai fazer aqui o vetor quantidade de movimento final somado com o vetor oposto à quantidade de movimento inicial. Então esse vetor que aparece aqui, o vetor de diferença entre esses dois vetores, é o vetor variação de quantidade de movimento. E
como esses vetores estão assentados em um triângulo retângulo, né, seus módulos estão assentados em um triângulo retângulo, se a gente quiser calcular esse módulo, nós vamos ter que invocar aí o teorema de Pitágoras. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, substituindo-se os valores e realizando-se algumas dessas as operações aí, aliás, aplicando algumas das propriedades, né, de números reais, a gente acaba encontrando que essa variação de quantidade de movimento é de aproximadamente 3 kg/metros por segundo. Então, com esse exemplo, eu só quis mostrar como é que a gente pode fazer esse cálculo, né? E agora a gente vai arrumar aí para a nossa conclusão. Então, vamos fazer uma breve revisão aí do que a gente viu nessa aula. A gente viu algumas aplicações dos conceitos de colisão, na estrutura da matéria, no lazer, histórico, noções básicas, cálculo, né? Experimentos, relação com a química e um exemplo, né? Então eu espero que você tenha aí aprendido um pouquinho sobre quantidade de movimento. Nós vamos precisar disso para avançar aí na nossa primeira sequência didática. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.